No final do século XIX, o sertão nordestino do Brasil enfrentou uma de suas maiores tragédias naturais, a Grande Seca de 1877 a 1879. Foi um período cruel, marcado pela fome, sede, doenças e um sofrimento que atravessou famílias inteiras. Para muitos, aquele não foi apenas um tempo de estiagem, foi o tempo do abandono, da luta pela vida e da resistência desesperada de um povo. A seca não era novidade para o sertão. As estiagens fazem parte do ciclo natural da região semiárida. Mas em 1877, algo diferente aconteceu. A chuva simplesmente não veio. A terra rachou, os rios secaram, a vegetação morreu. As lavouras não deram frutos, o gado caiu morto. E com ele, o sustento de milhares de famílias. Sem água, sem comida e sem apoio efetivo do governo, o povo sertanejo começou a fugir. Aos poucos, as pequenas cidades e vilas do interior foram se esvaziando. Famílias inteiras seguiram rumo às capitais, como Fortaleza, Natal e Recife, em busca de socorro. Foi o êxodo do sertão. Mas o que muitos encontraram nas cidades não foi acolhimento. Foi miséria, preconceito e abandono. Em Fortaleza, por exemplo, os retirantes foram concentrados em campos de acolhimento improvisados, conhecidos como currais do governo. Ali, aglomerados em condições subhumanas, milhares morreram vítimas da fome, da cólera, da varíola e de outras doenças. Eram tratados como uma ameaça, um incômodo social, não como brasileiros em sofrimento. As cenas descritas em jornais e relatórios da época são chocantes. Corpos estendidos pelas ruas, crianças implorando por um pedaço de pão, mães enterrando os filhos com as próprias mãos. O sertanejo, tido como símbolo de resistência, foi reduzido à condição de indigente. E o Estado ausente demorou a reagir. Estima-se que, durante os 3 anos da Grande Seca, mais de 500 mil pessoas morreram em consequência direta ou indireta da calamidade. Isso representava cerca de 10% da população do Nordeste na época. Um número alarmante, que expõe o tamanho da tragédia e a negligência histórica com a região. A seca também teve efeitos sociais e políticos. Para tentar conter a crise, o governo organizou frentes de trabalho, como a construção de estradas, açudes e ferrovias. Mas esses projetos muitas vezes foram usados como forma de controle político. Surgiu o fenômeno dos coronéis da seca, lideranças locais que se beneficiavam da miséria do povo, distribuindo migalhas em troca de obediência e votos. A seca virou moeda política. A imagem do sertanejo faminto passou a ser explorada até mesmo em cartões postais, vendidos para arrecadar doações no sul e no sudeste do país. Enquanto isso, os retirantes continuavam a morrer em silêncio, longe dos olhos do Brasil urbano. Mas apesar de tudo, a Grande Seca não conseguiu apagar a dignidade do povo do sertão. Mesmo diante da dor extrema, surgiram gestos de solidariedade, de fé e de resistência. Muitas comunidades se ajudaram, dividindo o pouco que tinham. Religiosos, jornalistas e médicos denunciaram o descaso e buscaram despertar a consciência nacional. Alguns nomes ficaram marcados na história pela luta ao lado dos sertanejos. Com o tempo, a chuva voltou, mas o estrago já estava feito. As famílias que conseguiram retornar ao sertão encontraram suas casas destruídas, seus animais mortos, seus roçados secos. A reconstrução foi lenta e difícil. Muitos não voltaram, outros recomeçaram do zero. A Grande Seca deixou marcas profundas na memória coletiva do Nordeste. Inspirou livros, músicas, poesias, estudos científicos e políticas públicas. Obras como Os Sertões, de Euclides da Cunha, ajudaram a dar voz à dor daquele povo. Canções populares e o cordel mantiveram viva a lembrança dos tempos de sofrimento. Desde então, o Brasil vem tentando lidar com o problema da seca de formas variadas. Foram construídas barragens, canais, cisternas e o semiárido passou a ser estudado com mais seriedade. Mas ainda hoje, a seca continua sendo um desafio real, não só climático,
mas também social, político e econômico. O que a Grande Seca nos ensina é que a natureza pode ser implacável, mas o abandono humano é ainda mais cruel. Que essa memória não se apague, que a tragédia de 1877 não seja repetida. Que o Brasil nunca mais vire as costas para os seus filhos mais sofridos. E que, mesmo nos tempos mais áridos, possamos aprender a semear justiça, dignidade e esperança.